Hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos e sobre brincar com Deus, que é um perigo, e um perigo grande. Muitas pessoas já se deram mal por isso. Diz assim a Bíblia, Gálatas 6:7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também quer, ceifará. Olha para mim, por favor. Deixa aí já a sua Bíblia aberta. Vá um pouquinho para frente, em 1 Pedro 4, versículo 1. Vá para frente. 1 Pedro 4, versículo 1. Por favor. Deixa aberta aí. E preste bastante atenção no que nós vamos falar agora. Acharam? 1 Pedro 4, versículo 1. Quem tiver dificuldade para achar, eu vou colocar no telão. Mas agora eu queria que você olhasse para mim e prestasse bastante atenção. Olhe com atenção para o que nós lemos. Não cometa esse erro de brincar com Deus, porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Podemos não colher na hora. Na hora pode parecer que não aconteceu nada, mas depois vem as consequências. Isso na vida de todos, independente de título, de tempo de igreja, independente de tudo. Não se brinca com Deus. Quando nós tomamos conhecimento que o número de evangélicos está crescendo muito no nosso país, vem essa preocupação. Será que todos estão com entendimento de santificar o nome de Deus? Será que todos estão conscientes que não se brinca com Deus? Porque não adianta ter quantidade e não ter o quê? Qualidade de cristão. Deus escolheu Israel para evangelizar o mundo. Um país pequeno poderia ser maior, um povo inteligentíssimo, mas que vive sofrendo, vive em guerra, vive brincando com o nome de Deus. Está estourando agora uma guerra com a Cisjordânia, 20 anos sem entrar na Cisjordânia, já estão lá os tanques para poder entrar. Não para de ter guerras. Era um país que deveria evangelizar o mundo, mas quem conhece a fundo vê tanto mau exemplo nesse país hoje, numa terra santa, onde fazem coisas que até o diabo duvida. Por que eles sofrem tanto? Porque eles não levam a sério a vida com Deus. Eu quero que você entenda essa revelação do Pai Nosso, de santificar o nome de Deus. Isso muda tudo. Você toma cuidado para não sujar seu nome, você paga suas contas em dia, você procura não manchar o seu nome, nem o nome da sua família. As marcas mais fortes, quando patrocinam um atleta, e esse atleta traz um escândalo, eles logo quebram o contrato e se afastam. Sim ou não? Nos Estados Unidos, um atleta famoso traiu a esposa grávida e perdeu contratos milionários, porque as marcas disseram o seguinte: não quero o nosso nome vinculado com ele, com esse escândalo.
eles pulam fora, não combina. Como é que vai combinar o nome de Deus com as coisas sujas, com a mentira, com as coisas erradas? Isso não vai dar certo. Isso nunca deu certo. Isso nunca acabou bem. Às vezes, por Deus não conseguir, escute bem isso. Às vezes, Deus tentando salvar tanto uma pessoa e ele não consegue ser santificado na vida da pessoa, então ele permite que aconteçam coisas para que aquilo que acontece traga temor para outras pessoas. Como assim, bispo? Quando eu leio sobre Ananias e Safira, me dá temor. Até o último minuto, Deus tentou salvar, mas como eles queriam engano, então Deus permitiu que eles morressem para trazer temor para a igreja. E o nome dele foi santificado, não como ele queria, mas da única maneira que ele encontrou. Você deve conhecer pessoas que eram pessoas consideradas de Deus, mas brincaram com Deus, e você falou assim, ó, coitada de fulano. Era uma coisa um tempo atrás, brincou com Deus, olha no que deu. Sim ou não? Por que Deus permite isso? Para que o nome dele não caia na vala, não se torne comum. O nome de Deus tem que ser santificado. É melhor a pessoa dizer que não é de Deus do que dizer que é de Deus sem ser. Você sabia disso? Tem um versículo que me dá muito temor. Esse versículo de 1 Timóteo 5:24, coloca na tela, por favor. Olha esse versículo, leia comigo no telão. Olha só. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o quê? O juízo. E em alguns manifestam-se o quê? Depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas. As que são de outra maneira não se podem o quê? Ocultar-se. O que isso quer dizer? Olha aqui para mim, por favor. Feliz daqueles que o pecado veio à tona, que antes de morrer ainda teve a chance de se consertar. Porque tem gente que está no pecado, mas está negando. A mulher vê que o marido está traindo e fala, amor, fala a verdade. Não fiz. Está claro que ele fez, está claro que ele traiu. A mãe pergunta, meu filho, você fez? Não, mãe, não foi eu não fiz. Mas foi. São pessoas que negam até o fim. E o pecado delas só vai ser revelado no dia do juízo, depois da morte. Ela morre negando, sabendo que fez, e vai para o inferno consciente, porque não tem humildade para dizer o que? Fiz, me perdoe, errei, me ajude, tenha misericórdia de mim. Precedendo, antes do juízo, igual o candidato, né? Pré-candidato, ele ainda vai ser candidato, ele é pré. Se o pecado veio à tona antes da morte, feliz da pessoa, porque ela ainda tem chance de quê? De ser salva. Você já viu demônios manifestarem na igreja? Só que você viu demônio no corpo de um ser humano. Você já parou para imaginar o que é morrer? Morrer. E você vê demônios, não no corpo de uma pessoa, mas como ele é, arrastando a sua alma para o inferno. Já parou para pensar nisso? E você não ter condições de falar, está amarrado, está repreendido, porque lá não tem mais o que fazer. Agora você já pensou, você morrer e os anjos levarem sua alma para o céu?
Já parou para pensar nisso? Você morrer salvo, porque você se entregou a Deus, porque você levou sua vida com Ele a sério, porque você viveu para santificar o nome dEle, fugindo das coisas sujas, das coisas erradas, das propostas que o mundo oferece, só pensando na vida eterna. Já parou para pensar nisso? Será que você tem esse entendimento que nós estamos caminhando para o fim? Abre a sua Bíblia aí. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Em 1 Pedro 4:1. 1 Pedro 4:1. A maioria já estava com essa passagem aberta. Acharam? Vamos ler 1 Pedro 4, do 1 ao 7. Diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta, onde? Na carne. Guarde isso. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguez, glutonarias, bebedices e abominações, e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar quem? Os vivos e os mortos. Ou seja, ninguém escapa. Quem já morreu vai ser julgado, quem está vivo vai ser julgado. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Agora olha o 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Deixa eu falar uma coisa para você. Você percebe um mundo estranho? Eu estava com minha esposa ontem e tinha 6 jovens do nosso lado. E a conversa das jovens me assustou. Elas tinham mais ou menos 20 e poucos anos, acredito eu, não mais do que isso. E uma disse assim: meu psiquiatra falou isso, a outra, minha psicóloga falou aquilo. Eu falei: meu Deus, 20 e poucos anos, olha a conversa delas. Meu psiquiatra, minha psicóloga. As crianças dessa geração não podem brincar mais à noite na rua como nós brincávamos. Aliás, não pode nem brincar de dia. Eu fui sair aqui, tinha uma rua fechada, aí eu fui por uma ruazinha estreita. As casas, não tinha uma casa sem grade, pareciam jaulas. Olha o mundo que nós estamos vivendo. As chuvas estão sem medidas. Semana que passou teve morte aqui em São Paulo. Não caiu uma chuva, não caiu uma tempestade. Sim ou não? O calor é infernal. O número de acidentes de aviões assusta. Quando você entrar num táxi, no Uber, no avião, no ônibus, entre em oração. Um empresário falou para mim assim, que ele ia contratar um piloto
para pilotar o avião dele e fez a seleção para ver qual seria contratado, e um que ele dispensou, uma semana depois tentou suicídio. Uma semana depois tentou suicídio. Se ele tivesse contratado, ele nem sabia que aquele piloto estava pensando em suicídio. Será que você não percebe que o fim se aproxima, que a coisa está pesada? Será que você não entende o perigo desse mundo hoje? Pela manhã, a Rússia fez o maior ataque até hoje na Ucrânia. Imagino como é que deve estar lá. Centenas de mísseis atingiram agora a Ucrânia. Olha só. Você não vê melhoras, você não vê notícias boas, você só vê piora. Você só vê bomba. Eu não tenho dúvida que o fim está chegando. Feliz de você que estava afastado e voltou. Feliz se você voltou por causa de Jesus, porque tem gente que volta sofrendo só para resolver problema, mas não quer nada com Jesus. Ela quer resolver problemas, mas não quer largar o pecado. O pecado entrega sua alma ao diabo. O arrependimento traz você de volta para Deus. Pense antes de tomar suas atitudes. Eu vi um vídeo de um homem preso nos Estados Unidos, numa cela, sozinho. Ele andava para um lado, ele andava para o outro, ele andava para um lado, ele andava para o outro. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode a pessoa viver aí? Aqui no país, no Brasil, no nosso país, é pior, porque numa cela tem 20, tem 50, tem 100. E eu fiquei pensando, meu Deus, imagine no inferno. Porque as pessoas vivem como se não fossem prestar conta com Deus, e nós vamos prestar conta com Deus, e isso tem que estar na nossa mente, antes de fazer besteira, antes de se entregar aos prazeres, antes de perder a cabeça. Tem que pensar, peraí, eu vou prestar conta com Deus, Ele está me vendo, Ele está me vendo. Essa maneira de viver te preserva. Eu não vou fazer isso, não é porque minha mulher não está vendo, não é porque meus filhos não estão vendo, não é porque meu marido não está vendo. Eu não vou fazer isso porque Deus está me olhando. Nós vamos prestar conta com quem? Nós vamos prestar conta com Deus, cedo ou tarde. Talvez você diga assim, eu já sou de maior, já passei dos meus 18 anos, eu faço o que eu quiser, não tenho que prestar conta com meu pai, com minha mãe. Não tem problema não, daqui a pouco Deus vai te chamar para prestar conta com Ele, e você não vai poder escapar disso. Ninguém vai poder escapar disso. Um dia, todos os segredos, a Bíblia diz que Deus vai revelar. Depois você lê Romanos 2,16. Ele revela tudo no dia do juízo. Não sei se você já presenciou, eu já presenciei uma pessoa que fez uma coisa errada. Ela disse, não fiz. Aí foi pego o vídeo e mostrou ela fazendo. A cara dela ficou toda sem graça. Eu fico imaginando Deus mostrando, você fez, você teve essa oportunidade, aquela oportunidade, você me trocou por causa disso, você me trocou por causa daquilo. Você ia na igreja, mas não tinha nada de mim. Você jogou meu nome na vala. Você dava mau testemunho, você brincava. Você estava na igreja fazendo coisas que nem quem está lá fora faz. Olha o nosso temor com o nome do nosso Deus. Se não estiver em alta, preste bem atenção, por favor. Não deixe nada tirar sua atenção. Não converse agora. Se o seu temor não estiver em alta, você está colocando a sua alma em risco. Repito, com Deus não se brinca. Olha o que diz o versículo 2 desse primeiro Pedro 4:2. Olha só. Para que no tempo que vos resta, onde? Na carne.
para que no tempo que nos reste na carne, olha para mim, por favor, quanto tempo nós ainda vamos ter nessa carne? Quanto tempo ainda nos resta? Quem sabe? Ninguém sabe. Manifestou um demônio aqui esses dias, na sexta-feira, dizendo assim, ó: comigo pode tudo, comigo tudo é liberado, com vocês é chato, é cheio de regras, de disciplina, de sacrifícios, mas comigo pode tudo. É como o mundo vive. O mundo já está perdido. No carnaval agora extravasa, no carnaval agora extravasa, já está perdido, já anda sem temor, mas agora eles se soltam mais ainda. A gente nem imagina o que acontece nessas épocas. A gente nem imagina. De dia você passa, já vê como as pessoas estão vestidas, você já se assusta. Imagine o que vai acontecer. Está uma onda de se vestir de diabo, já viu? Está uma onda de se vestir de diabo. Não seja inocente não, tá? Carnaval é espiritual, tá? Não seja inocente não. É a festa da carne. Não tem nada de Deus não. Ah, bispo, é cultura, não é para... Não. É para muita gente entrar nos vícios mesmo, é para ter muita traição. É porque o outro lado ninguém mostra, a mídia não tem interesse de mostrar como os hospitais ficam, como as delegacias ficam. Quando acaba o carnaval, o saldo de tudo isso não fortalece família não, só destrói, tá? Nós estamos vivendo tempos escuros, difíceis. E quanto tempo nos resta? Só Deus sabe. Eu não sei. Eu sei de uma coisa: é tempo de colocarmos nossa barba de molho, de vigiarmos com a nossa vida espiritual. É difícil mesmo ser salvo. É difícil. A mensagem do evangelho é difícil mesmo, porque a porta é estreita e a pessoa luta, o ser humano luta. Pô, mas minha vida, pô, mas eu sou novo, eu não quero ficar pensando em morte, eu não quero ficar pensando em eternidade. Não pense não, meu amor, não pense não. Mas um dia você vai querer pensar e você vai ver que tudo que tentaram passar para você era verdade, mas o seu orgulho não deixou, porque você quer ser aquela pessoa que acha que é exagero. Não, eu conheço mais do que Deus, né? Você acha que você conhece mais do que Deus. Você acha que você é o que você não é. Você é um simples mortal, e daqui a pouco sua vida desaparece. Daqui a pouco sua vida não existe mais. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que para que não te suceda coisa pior, Ele está pregando o evangelho para você. Lembra daquele homem que Jesus viu paralítico, 38 anos? E depois Jesus fala para ele: olha, agora vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é pior, bispo, do que sofrer doente? É você ir para o inferno. Isso é pior. Tudo que Deus quer é livrar sua alma do inferno. Fique em pé no seu lugar. Por favor, não brinque com as coisas de Deus. Leve ela a sério. Se você já levava a sério, leve mais a sério ainda. Porque nós estamos vivendo um momento difícil e tende a piorar. A Bíblia diz que vai ter um tempo de angústia como nunca houve, e nunca vai haver, porque vai ser o fim, o tempo do fim. Então vai acabar. Nós vamos buscar o Espírito de Deus agora. Quem um dia você falou sério com Deus e você tomou uma decisão de largar a vida errada? Levante a mão. Como é que você fez nesse dia, hein? Você falou: acabou, não quero mais, não vou mais me envolver com isso.
acabou, não foi assim? E começou uma vida nova. Se você tem brincado com Deus, toma essa decisão agora. Se você tem perdido essas chances que Deus tem te dado, você tem motivos para buscar Deus porque Ele é bom, já te deu tantos livramentos, tirou você do engano desse mundo, das religiões, te mostrou o caminho da salvação, hoje está te mostrando. Por que não levar a sério hoje e falar: acabou, eu vou viver para o Senhor, eu vou viver aqui pensando na vida que vem depois dessa. Por que, bispo, o senhor fala tanto da outra vida? Porque a daqui é pequena, a vida aqui passa rápido, ou não? Olha o que nós lemos, quanto tempo nos resta nessa carne. Já basta as besteiras que a gente fez antes de conhecer a verdade, sim ou não? Agora nós conhecemos a verdade. Custa agora viver na presença de Deus. Custa agora. Você sabe o que é que um médico falou esses dias? Que ele trabalha num hospital muito movimentado aqui em São Paulo. Muito movimentado. E ele faz plantão na madrugada. Ele diz que acontece tantas coisas estranhas. Ele diz que tem dias que... Ele não é da igreja, não. Ele começou agora. Ele diz que a gente vê cada coisa acontecer, a gente se arrepia todo, a gente vê que é coisa sobrenatural. Sabe por quê? É o lugar mais carregado que tem no mundo. É enquanto a pessoa ainda está entre a vida e a morte, ainda tem chance de salvação. Foi o que acontece, cada coisa na madrugada, no pronto-socorro, no atendimento ali da multidão que chega diariamente. É um baleado, é um esfaqueado, é um acidente, foi o que é pesado. Ele achou estranho algumas coisas que aconteceram. Ele começou a vir na igreja. Mas eu queria que hoje você fosse despertado e trouxesse isso, como nós lemos, para o nosso pensamento. Isso tem que entrar. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento, pensando. Não venha porque todo mundo vem. Tem gente que toda semana vem na frente. Pô, já entregou a vida a Jesus quantas vezes? 200? Tu só tem uma vida. Mas não é porque o pastor fala, nem sabe o que está falando aí. Um dia eu falei assim, ó, vem aqui na frente. Nem terminei de falar, a pessoa estava me vem aqui na frente, quem quer morrer? A pessoa faça as coisas com Deus com inteligência. Não faça no oba-oba, não faça. Cantar é fato, talvez você canta, você santifica Deus. Deus está alegre com você. Deus está feliz. Deus vê você mesmo sendo o mesmo aqui dentro, lá fora. Ou Deus vê hipocrisia, finge que é mais santo do que os outros, que é mais de Deus do que os outros, mas quando está sozinho, misericórdia. Nutre cada sentimento dentro de você e Deus vê. Você está perdendo tempo. Você está jogando sua alma na mão do mal e ninguém vai poder tirar, a não ser se você se arrepender. Talvez você fale assim, poxa, se o senhor falasse coisas assim mais leves, a gente ia sair daqui sorrindo. Mas eu prefiro que você chore agora do que chore na eternidade.